Oferecemos um serviço compassivo e dedicado a ajudar você a celebrar a memória daqueles que amou. A Funerária São José está localizada na Avenida Altino Arantes, 641, ou ligue 3322-5583. Funerária São José, sua família em primeiro lugar. Em adoração, você não lembra mais o cantor, né? O pastor Sócias Mendes. Dá pra aparecer aí. Lembra? O senhor falou já o nome? Sócias Mendes, Aí depois você põe esse fundo musical, né? Nesse momento, a 106.1 a melhor leva ao ar o programa Culto em Seu Lar, na palavra do seu irmão em Cristo, pastor Ezequiel Rodrigues Pineda. Deus os abençoe, é um prazer muito grande estar aqui nos microfones, ocupando mais uma vez esse espaço de 55 minutos para pregar a palavra, segundo as Escrituras, não segundo a minha igreja, não segundo a denominação, não segundo a religião, não segundo a doutrina dos homens, nem o credo dos homens, mas segundo aquilo que está escrito. É um prazer muito grande, que Deus abençoe você, sua família, seu lar, seus filhos, suas filhas. Deus abençoe seu trabalho, sua vida financeira, sua vida espiritual. Deus te cure em nome do Senhor Jesus. Deus renove as suas forças. Deus te deu o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Vamos iniciando a nossa programação com o hino em adoração. Você põe aquele fundo bem lindo, tá? Traz vida ao coração, como o rei Davi, aleluia, Senhor. Eu quero te louvar,
Digno és tu, oh majestade. Meu prazer é te dizer. Graças a Deus, eu creio que Ourinhos e toda a região circunvizinha está agradecendo a Deus pela chuva mansa, branda, abençoada e maravilhosa que veio molhar a terra, para que a terra dê os seus frutos, os animais tenham o alimento, o ser humano tem o alimento. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tudo que Ele faz é perfeito. Vocês sabem, nessa seca que passamos por alguns dias, né? Não sei se chegou a meses. Muitas bactérias, muitos problemas respiratórios atingiu Ourinhos. Fui no UPA atender uma torção de joelho. O UPA estava superlotado. Aproveitando, queria falar do UPA neste momento, ser muito grato aos médicos, às enfermeiras, aos enfermeiros, aos atendentes da portaria, aquele senhor que fica ali socorrendo as pessoas que chegam passando mal. Deus os abençoe, Deus os recompense pelo vosso trabalho, Deus aumente o vosso amor, a vossa compaixão, a vossa sensibilidade para com o ser humano. Sabe que eu disse o profeta? Vida eterna é viver para os outros. Por isso Jesus viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, está à destra da majestade na glória, isto é, ao poder do eterno. Não a pessoa separada à direita, não, mas à destra ao poder do eterno. Nós queremos dar nossos avisos. Em Avaré, pastor João Luiz Massola está na rua Francisco Gurgel Bismel, 450, Vila Martins 3, cultos aos domingos às 18 horas. Todos os domingos aí na cidade de Avaré. Pastor João Luiz Massola está aí anunciando a poderosa palavra de Deus. E em Pirajuí ele está na Avenida Humberto Martione, 1265, com cultos aos sábados às 19h30. E nós em Ourinhos ficamos há muito tempo já, né, na rua Manuel Pessoa, número 46, no Jardim Josefina, com culto amanhã de oração e domingo Santa Ceia do Senhor a partir das 18 horas. O Senhor partiu pão à noite, então nós comemoramos, ministramos a Santa Ceia às 18 horas, quando termina o dia. Jesus disse: o dia tem 12 horas, então iniciamos às 18 horas. Todos são convidados, não importa a ala religiosa, tua profissão de fé. Nós não fazemos discriminação, segregação. Todos são bem-vindos em nosso meio. Diz o mensageiro: não temos nenhuma lei a não ser o amor, nenhum livro a não ser a Bíblia e nenhum credo a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ouvir um hino com Luiz de Carvalho, Rosa Vermelha, se não me falha a memória. Que Deus abençoe meu querido irmão Gustavo na técnica de som. Deus o abençoe.
Tá bom, pode deixar. Vamos ver com ele aqui. Um abraço, tchau, tchau. O Edson fez técnica pro senhor à noite e mandou um abraço pro senhor. Vou dar outro para ele, tá? Ok, você. Nossa, olha. Vou ter que tirar a camiseta e pôr só a japona para ir embora. É, muito molhada. Se eu pregar com ela, eu vou molhar ela também. Você põe Valdomiro Lenk, põe, para fazer você quebrar a cabeça de fundo, você põe? É Valdomiro Lenk, é uma orquestra muito linda. Pode pôr uma alturinha legalzinha, não muito, mais um pouquinho. Vou falar sobre um assunto aqui. Bom, hoje vamos falar sobre duas escrituras que parecem contradizer-se, mas vou provar pela própria Bíblia que elas não se contradizem, apenas precisa-se a revelação para compreendê-las. A primeira escritura que vou ler está em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. E chegando-se o Senhor, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, inclusive no Brasil, não é? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem, ouvinte querido, irmão amado, a Bíblia diz: e abriu-lhes então o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E Deus precisou abrir o meu entendimento para compreender essa Escritura. Porque em Atos 2:38, onde eu vou ler, está escrito assim: quando compungida a nação, o povo que estava diante dos apóstolos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eles queriam uma resposta sobre o sermão de Pedro acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, aos vossos filhos judeus, a todos os que estão longe, samaritanos, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ouvintes, mestres, doutores em teologia, em PhD, HD, isso e aquilo, LLD e tudo mais. Pedro errou batizando em nome do Senhor Jesus? De maneira nenhuma. Ele não podia errar. Ele tinha vindo do Pentecostes, ele estava superabundando, ou superabundante, do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito de Jesus Cristo. Se ele diz assim: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estaria completamente errado. Mas como eles tiveram a revelação, e nós temos nesse tempo, ele não podia batizar nos títulos, porque Jesus ordenou usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu não entendo bem de cartórios de registros civis, mas não se registra alguém com o nome de pai. É o título que aquele homem tem. Não se registra alguém com o nome, né? O nome de filho, e muito menos de espírito. Porque pai é um título de Deus, filho é outro título de Deus, e o Espírito Santo é o que ele é hoje na igreja. Vou entrar nisso novamente. Pai, Deus sobre nós, nuvem e coluna de fogo. Filho, Deus conosco, cumprindo a profecia de Isaías. Seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Então não houve nenhuma contradição. Pelo contrário, se Pedro estivesse errado, ali estava Mateus para corrigi-lo e todos os demais. Porque a ordem foi dada em Mateus. E todos os demais devem ter presenciado a ordem dada pelo Senhor. Mas a ordem foi usar o nome, não os títulos. Então Pedro, positivamente, certamente, cheio do Espírito Santo, disse à multidão de quase 3.000 almas:
Arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É claro que haverá o perdão dos pecados se a pessoa arrepender-se para ser batizada. Mas se a pessoa não se arrepender e for batizada, ela sairá pecador seco e se levantará pecador molhado. Deve haver o arrependimento. Isso. E em seu nome, pregasse o arrependimento a todas as nações. Bem, ouvintes, nós temos de volta a palavra original. Por que precisamos de voltar à palavra original? Porque no decorrer das 7 eras da igreja, a locusta, o pulgão, a aruga, eles foram comendo partes da árvore. Mas Deus prometeu no tempo da tarde luz. Haverá luz no entardecer. O Senhor Jesus prometeu restauração. Em Atos 3:21, há uma promessa de restauração. Em Mateus 17:11, Jesus prometeu a restauração. Não estou falando da religião da restauração. Estou falando da restauração na palavra, da conversão dos filhos aos pais, que foi a igreja de hoje, aos pais pentecostais, apóstolos e profetas. Você não vê nos Atos do Espírito Santo dos apóstolos nenhum adepto do cristianismo batizado ou batizados, se for mais de um, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você verá a cada ato batismal o nome de nosso Senhor Jesus Cristo sendo invocado sobre os seres humanos, homens, mulheres, meninos, meninas, pessoas da eminência, pessoas do reino, pessoas grandes na sociedade daquele tempo, pessoas pequenas, todos eram batizados em nome do Senhor Jesus. Em Roma tem um documento, e nós temos nas 7 eras da igreja, uma documentação que até o ano 100, Roma, ali os líderes de Roma batizavam em nome do Senhor Jesus. Mas no ano 325, ou no concílio de Niceia, eles deixaram o batismo em nome do Senhor Jesus com a crença monoteísta e passaram para Pai, Filho e Espírito Santo e introduziram o politeísmo na igreja, que é a crença em vários deuses, o que é idolatria, paganismo, romanismo e outras coisas mais. Então, por que nós batizamos nas águas por imersão em nome do Senhor Jesus? Porque lá em cima no céu, e aqui vamos dizer também na terra, não tem outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Este é o nome do bendito e eterno Senhor Jesus Cristo. Eu digo eterno porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso eu digo eterno. Então, se você nunca foi batizado ou batizada, imergido ou imergida nas águas, ouvindo o santo nome do Senhor Jesus Cristo, sendo invocado no ato batismal, você ainda não foi batizado biblicamente. Você foi batizado no batismo de Roma, no batismo dos bispos, dos papas, dos padres,
mas não no batismo apostólico, neotestamentário, no batismo que Jesus ordenou, no batismo que os profetas batizaram e foram batizados. Paulo, o apóstolo, foi batizado em nome do Senhor. E ele batizou em nome do Senhor. E ele diz em Gálatas 1, versículo 8, se um anjo descer do céu, ô meu Pai, se um anjo não pode um papa, pode um pastor, pode um doutor em teologia, professor em divindade, não pode. Eu vi agora há pouco um professor em divindade que dava aula para casais e tudo mais, crianças, preso por pedofilia após a Santa Ceia. Olha aí os escândalos. Olha aí os tropeços. Olha aí porque virá perseguição. Porque o escândalo é demais. A pornografia entrou nas igrejas. O adultério. A fornicação. As danças. O rock. O mundanismo. O modernismo. O corte de cabelo. As calças compridas. A pintura. O mundanismo entrou nas igrejas. Infelizmente, eu digo isso porque com 12 anos, no mundo pentecostal, não havia ainda o mundanismo, porque os que saíam para o mundanismo eram expulsos, excluídos e rejeitados da igreja, porque a igreja não pode aceitar pecado em si. A igreja é como um mar, ela põe o corpo morto para fora. Toda podridão o mar joga para fora. Assim deve a igreja jogar toda a podridão para fora. Aí nos condenam por batizarmos em nome do Senhor Jesus, dizendo, nós ficamos com o batismo de Jesus, vocês ficam com o de Paulo. O batismo de Paulo, de Pedro, Zapá, é o batismo que o Senhor Jesus ordenou, gente. Jesus ordenou, eles praticou, Mateus 28, 19, ordem, Atos 2, 38 e demais decorrentes escrituras, é o cumprimento de Mateus 28, 19, é a obediência completa ao que Jesus mandou. Se eu mandar um cheque ali para o menino receber, escrever pai não tem fundo, escrever filho não tem nome, não tem fundo, escrever espírito não tem fundo, mas se eu escrever Ezequiel Rodrigues Pinedo tem fundo, porque esse é o nome. Então Isaías disse, o meu povo saberá o meu nome. E graças a Deus hoje sabemos o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é as manifestações de um único e verdadeiro Deus, cuja glória e essência é conhecida na pessoa bendita de Jesus Cristo, que a Bíblia diz, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o verbo, a palavra, ele é Deus encarnado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então como vamos usar outro nome para batismo? Para imersão nas águas, não aspersão, não. A Bíblia fala de batismo, que significa morte, sepultura e ressurreição. Por isso, quando eu batizo, eu tenho zelo de afundar a pessoa, não deixar um dedo de fora, porque batismo significa sepultamento, morte, sepultamento. E o levantar, se houve arrependimento, o levantamento em uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, sofrendo as 3 etapas da graça, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, o selo para a redenção. Meus amados e queridos irmãos, quase 3.000 almas
compungiram-se em seus corações e perguntaram Pedro e aos demais irmãos, depois de Pedro pregar eloquentemente, cheio do Espírito Santo: o que faremos, varões irmãos? Como Pedro tinha chave do reino dos céus, nenhum outro falou, mas Pedro se expressou: arrependei-vos, pois, e cada um de vós, seja judeu, seja gentil, seja samaritano, sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe, às vezes alguém diz assim: os cristãos são loucos. Mas sabe o que a Bíblia disse? Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu já preguei isso aqui outro dia, mas vale a pena repetir. Vale a pena repetir o que está escrito em Coríntios. Se não me falha a memória, você vai ver como Deus trabalha, como Deus é maravilhoso, como Deus é glorioso, como Ele faz a coisa tão perfeita. Deixa eu ver se é Coríntios capítulo 1, porque eu venho despreparado, eu não venho aqui preparado, eu venho esperando o que o Senhor vai me dar para falar. Mas deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo, viu? Aqueles a quem Deus chama. Você sabia que Isaías 35 diz que nem os loucos errarão o caminho? Eu conheço loucos que servem a Deus, loucos que cantam, loucos que glorificam. Talvez eu seja um deles, né? Quem sabe? Bem, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, rapaz, gente, olhando para o céu eu vejo Deus, olhando para as nuvens eu vejo Deus, olhando para o sol eu vejo Deus, para as estrelas, para a lua, para os... Onde eu olho eu vejo Deus. Porque toda a criação testifica de Deus para que ninguém fique isento do juízo, dizendo: eu nunca vi Deus. A própria natureza o revela. Aleluia! A própria natureza que ele criou o revela. O sol de manhã, quente, uma criança nascendo, ao meio-dia um homem cheio de músculos, às 3 da tarde enfraquece, às 5 da tarde está fraquinho, às 6 horas morre, desaparece. Mas ele morreu? Não. No outro dia ele está ali novamente. Isso fala de nascimento, crescimento, morte e ressurreição. A lua trabalha no poder de Deus. Ela limita as marés. Você sabe disso. Você que estuda. Você que é educado, estudado. A maré trabalha determinada por Deus. As galáxias, os planetas. Então não tem jeito de ficar escuso, inculpável diante de Deus. Eu nunca vi Deus. Ora, os russos foram na lua e disseram: não vimos Deus. Não pode ver mesmo, eles são incrédulos. Incrédulo não vê Deus, quem vê Deus é crente. Os sinais seguirão os que creem, não os incrédulos. Cura divina não é para incrédulo. Ressurreição de mortos, cura de lepra, cura de câncer, cura de AIDS, cura de epilepsia, cura de paralisia, cura de cegueira, de surdez, de mudez. Isso é para cristãos, não é para incrédulos. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas deixa eu ir aqui para não sair da Escritura. Visto como na sabedoria de Deus
O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando eu prego aqui a semente da serpente, você fala, você é um louco, mas eu provo dentro da Bíblia que o primeiro ato de pecado que tivemos foi sexo, adultério, que até hoje condenado por Deus. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. A fornicação praticada entre jovens deixa uma marca terrível na moça e no moço.